Olá meninas, na aula de hoje a gente vai fazer este trilho ou caminho de mesa, você pode chamar aí da forma que você quiser. O meu aqui ele tá pequenininho, só 65 centímetros, mas você pode fazer maior, tá? Trilho de mesa geralmente ele é maior que isso aqui, tá? Mas o desenho dele é esse então, ó. Vamos aos materiais então. Então, para esse trabalhinho a gente vai usar o barbante número 4. Eu optei pela marca Barroco, tá? Então eu utilizei o barbante Barroco 4, tá? E a agulha de número 3,5 milímetros, tá bom? E eu utilizei 2 novelos de barbante. Isso pro meu tamanho, né? Se você quiser fazer maior, eu acho que vai precisar de mais um novelo, acho que uns 3 novelos, depende aí do tamanho que você quer, tá bom? Vamos começar então? Então, pra gente começar a fazer este caminho de mesa, a gente tem que entender o desenho dele. Então, aqui o desenho é um losango. Vocês podem ver que aqui a gente tem um losango, aqui o segundo e o terceiro. Então, a gente vai desenhar fazendo 3 losangos. Mas daí vai ser assim. Vamos fazer esses 3. E enquanto a gente vai fechando esses 3, vai abrindo 2 no meio dele. Ó, 1, 2, certo? Então, aqui nessa parte a gente tem um losango. Tá vendo? E quando a gente estiver fechando ele, a gente vai estar abrindo outros 2. E depois de fazer esses 2, quando a gente estiver fechando esses 2, ele vai abrir outros 3 em cima, tá? Então, ele é trabalhado dessa forma. 3 losangos e 2. 3 losangos e 2, tá? Então, ele é feito dessa forma. Então, a gente vai começar fazendo esses 3 losangos aqui. Vamos lá, então. Então, a gente vai começar fazendo um nó na agulha. E vamos fazer agora 89 correntes. Terminei as 89 correntes e agora a gente vai trabalhar com pontos altos. Então, a gente pula aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vamos lá para a sexta e vamos fazer um ponto alto. Por que aqui a gente pulou 5 correntes? Porque vai ser 3 correntinhas formando o primeiro ponto alto, uma correntinha aqui em cima para dar espaço e uma correntinha embaixo para dar espaço. Então, aí fica 5 correntes. Então, a gente vai fazer agora uma corrente, pula um de base, na próxima corrente, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, no próximo, um ponto alto. A gente vai fazer assim até ficar com 8 pontos altos, contando aqui com essas correntinhas iniciais. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Sempre pulando uma de base. 5. 6. 7 e 8 pontos altos. A gente vai fazer uma corrente, vamos pular uma de base e na próxima vamos fazer um ponto alto, na próxima um ponto alto, na próxima 3 e
4 pontos altos, certo? Então, a gente fez aqui 8 pontos altos separados por uma corrente e 4 pontos altos seguidos. Agora, a gente vai fazer uma corrente e vamos voltar a fazer os pontos altos pulando uma corrente. Então, fez um ponto alto, pula um de base e faz um ponto alto. Fiz então aqui os 10 pontos altos e agora vou fazer, já fiz uma corrente e vou fazer os 4 pontos altos de novo. Então, eu pulo um de base, vou no próximo e faço um ponto alto, próximo 2 pontos altos, próximo ponto 3 e próximo 4. Fizemos novamente mais um bloquinho de 4 pontos altos. Agora, a gente vai voltar de novo a fazer uma corrente, pula um de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, no próximo um ponto alto. Vamos fazer assim até a gente ficar com 10 pontos altos novamente. Novamente os 10 pontos altos. Agora, a gente faz uma corrente e vamos fazer mais um bloquinho de 4. Então, a gente pula um de base, vamos pro próximo e faz um ponto alto. Próximo, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai fazer uma corrente, pula um de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, no próximo ponto alto. A gente vai fazer assim até o final, onde a gente vai ficar com 8 pontos altos. Então, essa carreira, agora a gente vai aqui, vamos voltar um pouquinho. Então, lá no começo, a gente fez 8 pontos altos, um bloquinho de 4. 10 pontos altos, um bloquinho de 4. 10 pontos altos, um bloquinho de 4 e mais 8 pontos altos. Então, para a próxima carreira, a gente vai subir aqui 1, 2, 3 pontos altos, que corresponde ao primeiro ponto alto, e e uma corrente para dar espaço. Vira o trabalho. Vamos no próximo ponto de base e faz um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto de base, um ponto alto. Vamos fazer assim, ó, até chegar aqui antes do último ponto alto. Chegando aqui antes do último ponto alto, tá vendo? A gente deixou um sem fazer. A gente vai fazer uma corrente, vamos nele e faz um ponto alto. Aqui dentro do espacinho, a gente vai colocar 2 pontos altos. 1 e 2. E no primeiro ponto alto desse bloquinho de 4 pontos altos, a gente faz um ponto alto. Então, a gente fez um bloquinho de 4 antes do bloquinho da carreira anterior. A gente vai fazer um antes e um depois. Então, agora a gente faz uma corrente. Vamos no último ponto desses 4, no último ponto de base, faz um ponto alto. Aqui dentro do espacinho, a gente vai colocar 2 pontos altos. 1 e 2. E no primeiro ponto de base seguinte, a gente faz um ponto alto. Certo? Então, aqui ficou um bloquinho antes e um bloquinho depois deste bloquinho da carreira anterior. E agora a gente volta a fazer uma corrente. Vamos no próximo ponto de base e faz um ponto alto. Uma corrente e no próximo ponto de base, um ponto alto.
Vamos fazer assim até chegar no próximo bloquinho. Chegando aqui no próximo bloquinho, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Um bloquinho de 4 pontos altos antes e um bloquinho depois. E vai ser assim para toda a carreira. E depois só tem mais um bloquinho. A gente vai colocar de novo um antes e um depois, até chegar aqui no final, tá? Então, eu vou fazer toda essa carreira e já volto com vocês. Fiz então, ó, toda a carreirinha. E cheguei aqui no último ponto. Neste último ponto agora, a gente vai subir novamente 4 correntes. Vira o trabalho. Vamos lá no próximo ponto de base, faz um ponto alto, uma corrente, e no próximo um ponto alto, uma corrente, no próximo um ponto alto. Vamos fazer assim até chegar aqui, antes deste último aqui. Já tô chegando aqui, então eu nem vou parar. Vamos continuar. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. No último pontinho, antes do bloco, a gente vai fazer uma corrente, vamos nele, faz um ponto alto. Dentro do espacinho, a gente coloca 2 pontos altos. E no primeiro ponto de base seguinte, um ponto alto. Então, aqui a gente fez a mesma coisa, a gente colocou um bloquinho de 4 antes do bloquinho de 4 da carreira anterior. Agora, a gente faz 2 correntes, vamos pular todo este bloquinho, vamos lá no espacinho. E dentro do espaço, a gente coloca um ponto alto. 2 correntes de novo. E vamos fazer um bloquinho de 4 depois. Então, vai ficar um bloquinho antes, um ponto alto e um bloquinho depois. Então, a gente vai no último ponto aqui desses 4 e faz um ponto alto. Vamos no intervalo, no espaço e vamos colocar 2 pontos altos. E no ponto alto seguinte, a gente coloca um ponto alto. E agora a gente vai voltar com a sequência de uma corrente, no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto de base, um ponto alto. E essa vai ser a sequência da carreira, na nossa terceira carreira. Então, vai ficar um ponto alto e uma corrente, até chegar aqui. Chegando aqui, a gente coloca um bloquinho de 4, uma corrente, um ponto alto e outro bloquinho de 4. Faz aqui um ponto alto e uma corrente. Chegando aqui, a gente coloca um bloquinho de 4 antes, uma corrente no meio, um ponto alto no meio e um bloquinho de 4 depois. É a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Se você não conseguir fazer sozinha, é só voltar o vídeo. Tá bom? Então, eu vou fazer toda essa minha carreira e quando eu terminar eu volto com vocês. Então, aqui eu terminei a terceira carreira e já dei início na quarta pra adiantar, porque vai ser sempre esses mesmos pontos. Então, não adianta eu ficar mostrando toda hora. Bom, então, terminando a terceira carreira e já dando início aqui na quarta, eu cheguei antes do primeiro bloquinho, certo? E, como sempre, a gente vai colocar um bloquinho antes. Então, já fiz um ponto alto, vou dentro do espaço, vou colocar 2 pontos altos. E no primeiro ponto de base seguinte, a gente coloca um ponto alto. Aqui a gente sempre vai colocar um ponto alto antes, porque a gente tá abrindo o losango, certo? Então, por isso que sempre tem que ter um antes aqui e um depois, pra gente abrir. Bom, então, feito aqui o bloquinho de 4, a gente vai fazer 2 correntes. Vamos lá no espaço, então, a gente vai pular todos esses pontos, vamos lá no espaço
E vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro deste espaço. E sobre esse ponto aqui, sobre esse ponto seguinte, a gente coloca um ponto alto. E no próximo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes. E agora a gente vai fazer o bloquinho de 4 depois aqui. Então, a gente vai lá no último ponto desses 4 e coloca um ponto alto. No espacinho, 2 pontos altos. E no ponto de base seguinte, um ponto alto. Então, é essa a nossa sequência desta carreira. Agora, a gente volta a fazer um ponto alto e uma corrente, até chegar no próximo bloquinho, que já tá bem pertinho aqui. Mas eu não vou fazer porque vai ficar muito repetido, tá? Então, chegando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Um bloquinho antes, 2 correntes e 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 2 correntes e um bloquinho depois, certo? Então, vamos fazer assim até o fim da carreira. Terminei, então, a 4ª carreira e já dei início na 5ª, né? Como eu já falei, que vou sempre repetir, vou sempre adiantar essa partinha aqui. Bom, e nesta carreira agora a gente vai novamente fazer um bloquinho antes, tá? Então, eu já fiz aqui o meu primeiro pontinho, vou aqui dentro do intervalo e coloco 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 2 correntes. Vamos lá no próximo intervalo e faz um ponto alto só. E agora, a gente vai colocar um ponto alto para cada um desses pontos aqui, tá? Então, eu vou no próximo, coloco um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Cheguei aqui no último pontinho e depois do último pontinho eu vou aqui dentro do intervalo e coloco mais um ponto alto, tá? Então, aqui eu coloquei um ponto alto antes e um ponto alto depois. E agora, a gente faz 2 correntes e vamos colocar o bloquinho de 4 depois desse bloquinho da carreira anterior. Então, eu vou lá no último ponto, faço um ponto alto e dentro aqui do espaço, coloco 2 pontos altos e no próximo ponto de base, um ponto alto. E agora eu volto a fazer novamente uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. E aqui já cheguei de novo antes deste bloquinho, certo? Então, aqui ele vai ficar um pouquinho menor de um bloquinho pro outro. E a gente vai repetir agora, então. Então, aqui vai ficar um bloquinho antes. Ó, fiz um bloquinho antes, agora eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, certo? Vamos fazer 2 correntes, um ponto alto no intervalo e um ponto alto para cada um dos pontos e um ponto alto para o intervalo. 2 correntes e mais um bloquinho de 4 aqui depois, tá? Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Vou fazer a minha e já volto com vocês. Então, essa carreira já dei início na próxima. E aqui a gente vai... Tá vendo que a gente vai cada vez diminuindo essa parte aqui, ó? A gente começou com vários pontos aqui, vários espaços, e ele vai diminuindo, certo?
Ó, agora a gente só tem aqui 2 espacinhos. Então, eu fiz os 2 primeiros espacinhos e agora eu vou fazer um bloquinho de 4 antes do bloquinho de 4 da carreira anterior. É sempre assim, tá? Então, vou aqui dentro do intervalo e coloco 2 pontos altos e no primeiro ponto seguinte faço um ponto alto, certo? Agora, a gente vai fazer 2 correntes. Vou lá no próximo intervalo, então vou pular todos esses pontos, vou no próximo intervalo e coloco um ponto alto. E para cada um desses pontos de base, eu vou colocar um ponto alto para cada um deles. Chegando então aqui no último, a gente coloca um ponto alto no intervalo, tá? Então, ele ficou assim. Agora, a gente faz 2 correntes. A gente vai lá no último ponto dos 4 e vamos fazer mais um bloquinho de 4. Fiz um ponto alto. Vou aqui dentro do intervalo e coloco mais 2 pontos altos. E no próximo ponto, um ponto alto. Agora, a gente já vai ter um bloquinho de 4 bem juntinho do outro. Então, é que vocês puderam perceber, né? Que aqui também ele vai diminuindo os espacinhos. Então, aqui tinha mais, aqui vai diminuindo, 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 diminuindo. E quando chegar aqui, a gente vai ficar só com um espacinho, tá? Então, a gente faz uma corrente. Vamos lá no próximo ponto de base, faz o ponto alto e já vamos fazer aqui o bloquinho de 4. Então, eu venho nesse intervalo, coloco 2 pontos altos e no próximo ponto de base, um ponto alto, tá? Então, aqui a gente já vai começar de novo a sequência, que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Só fiz essa partinha pra vocês verem como que aqui a gente fica com um espacinho só, tá? Então, acho que já dá pra começar a ver aí o desenho do losango. Aqui a gente abriu, na próxima carreira a gente vai fechar, certo? Vamos lá, então. Vou fazer toda essa carreira aqui, é só ir repetir, tá? Até chegar aqui no último ponto. Terminei, então, toda essa carreira. Agora, já dei início aqui na próxima. E aqui na próxima, a gente vai ter só 2 espacinhos aqui no começo. Feito aqui, então, esses primeiros 3 pontos altos, a gente vai fazer aqui o nosso bloquinho de 4. Então, eu vou no próximo intervalo, faço 2 pontos altos e aqui no primeiro ponto faço um ponto alto. Esse vai ser o nosso último bloquinho de aumento, tá? Essa é a última carreira de aumento. Na próxima, a gente vai começar a diminuir esse losango, tá bom? Então, agora a gente vai fazer 2 correntes. Vamos lá, no próximo intervalo. É a mesma coisa que a carreira anterior, essa carreira aqui, tá? E vou fazer para cada um dos pontos altos, um ponto alto, tá? Então, vou colocar para cada um ponto alto. E chegando aqui no último ponto, vamos colocar um ponto alto dentro do intervalo. Então, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, tá bom? E agora a gente faz novamente 2 correntes e mais um bloquinho de 4 pontos altos lá do outro lado. Então, a gente pula todos esses pontos, vamos aqui no último pontinho
e coloca um ponto alto. Dentro do intervalo, 2 pontos altos. E no primeiro ponto, um ponto alto. Então, a gente fez um bloquinho antes e um bloquinho depois. E justamente este bloquinho aqui, ele ficou entre os 2 bloquinhos da carreira anterior. Olha que legal, tá? Então, aqui a gente já vai dar continuidade para o próximo losango. Então, a gente faz novamente 2 correntes. Vamos lá dentro do intervalo e coloca um ponto alto. E agora a gente faz um ponto alto para cada um desses pontos de base, tá? Então, é a mesma coisa que esta parte aqui. Vou fazer então toda essa carreira e já volto com vocês. Terminei então toda a minha carreira, já dei início na próxima, coloquei aqui 2 pontos altos. O primeiro ponto alto é as 3 correntes e um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E aqui a gente ficou com um espacinho, mas temos que ficar com 3. Então, agora, em vez de a gente colocar um bloquinho de 4 antes, a gente vai colocar um bloquinho de 4 depois, porque agora a gente vai começar a diminuir esse losango, tá bom? Então, ó, fiz aqui o primeiro ponto alto, faço novamente uma corrente. E nesse primeiro ponto, coloco um ponto alto. Faço novamente uma corrente, vou aqui no último ponto desses 4 e faço um ponto alto. Vou agora aqui dentro desse espacinho e vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, a gente fez aqui o nosso bloquinho de 4 pontos altos depois do bloquinho da carreira anterior, certo? Então, agora a gente faz uma corrente e vamos tirar um ponto alto deste lado e um ponto alto do outro lado. Então, a gente pula este, vamos pro próximo e faz um ponto alto. Porque, como eu disse, agora a gente vai começar a diminuir, né? Então, a gente tem que tirar pontos. Bom, então, tiramos um, agora a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Ó, cheguei aqui no penúltimo, então esse último a gente não faz. Agora a gente faz uma corrente, vamos direto pro espaço, e nesse espaço a gente vai colocar 3 pontos altos igual do outro lado. Então, 2 e 3 pontos altos. E no primeiro ponto alto seguinte, a gente faz um ponto alto. Ó, e aqui a gente terminou a sequência, terminamos a sequência, ó, que é de um bloquinho até o outro bloquinho. E essa é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui desse lado. A diferença é que aqui no meio, ele vai ficar um bloquinho antes e um bloquinho depois deste bloquinho aqui, ó. Tá? Então, a gente faz agora uma corrente. Vamos pro último ponto desses 4 e coloca um ponto alto. E no espaço, a gente coloca 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora que a gente fez o bloquinho, a gente faz uma corrente, pula o primeiro, vamos pro segundo e coloca um ponto alto. E assim a gente vai fazendo essa carreira igual esta parte aqui, tá bom? Então, eu vou fazer toda essa minha carreira e já volto com você. Finalizei, então, a carreira e já dei início à próxima. Fiz aqui, então, 4 correntes, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma corrente novamente e um ponto alto no primeiro desses 4.
no primeiro do bloquinho. Fizemos um ponto alto. A gente sempre vai estar colocando um ponto alto no primeiro aqui, tá? Nessa parte de diminuição. Agora a gente faz uma corrente e vamos fazer a mesma coisa, um bloquinho aqui nessa parte. Então, a gente vai lá no último ponto desses 4 e coloca um ponto alto. Aqui nesse espacinho, a gente vai colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vamos pular o primeiro, vamos pro segundo e colocar um ponto alto. Vamos trabalhar agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no penúltimo. Chegando então no penúltimo, a gente pula aqui o último, vamos direto para o intervalo e vamos colocar 3 pontos altos aqui dentro desse intervalinho. Fiz 1, 2 e 3. E no primeiro ponto seguinte, um ponto alto. Opa. E essa vai ser a sequência para essa parte aqui de fechamento. Tá vendo como ele já está fechando? Então, a gente abriu e agora a gente vai fechar, certo? E enquanto a gente fecha aqui, nesta parte aqui ele vai abrir um, tá? Então, enquanto ele fecha, aqui ele abre outro. Então, esta carreira agora que a gente vai fazer aqui é a mesma que esta daqui, ó. Um bloquinho, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e um bloquinho, certo? Então, ó, um bloquinho e agora 2 correntes, um ponto alto aqui dentro do intervalo, 2 correntes e mais um bloquinho, que é aqui, ó. Vamos no primeiro ponto, depois desses 4 aqui, ou melhor, no último ponto, né? E faz um ponto alto. E dentro aqui do espacinho, a gente coloca 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, você tem que entender o desenho, você tem que compreender o que você está fazendo. Aqui ele acabou de abrir e agora está fechando, e aqui ele vai abrir um, vai abrir outro. Esta carreira é a mesma que esta carreira, certo? Deu para entender isso? Então, ok. Então, agora a gente vai para a próxima parte, para esse próximo ilusão que está fechando. Então, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Fiz uma corrente, pulo um de base, vou no próximo e faço um ponto alto. E vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no penúltimo. Chegando no penúltimo, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Então, não vou mostrar porque agora é só repetição, tá bom? Então, essa vai ser a carreira. Essa carreira e eu vou fazer e já volto com vocês. Finalizei então a carreira, já dei início na próxima. Aqui nesta carreira agora a gente vai ter 1, 2, 3, 4 e 5 espacinhos que a gente vai fazer agora, tá? Então, aqui a gente vai continuar diminuindo, tá? Então, eu faço aqui uma corrente, vou no último aqui, no último ponto dos 4 e coloco um ponto alto. Vou dentro do intervalo e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou pular o primeiro ponto, vou pro segundo e faço um ponto alto. Agora a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos nessa carreira. Ó, aqui em cima, então, a gente vai ficar com 5 pontos altos.
faço agora uma corrente, pulo aqui o último, vou pro intervalo e vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E no primeiro ponto seguinte, um ponto alto. Então, é a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Agora, para essa parte aqui que está abrindo, a gente vai descer um pouco lá para baixo para ver qual que é a próxima carreira. Então, essa carreira aqui é essa, certo? Então, agora, essa que a gente está fazendo é esta parte aqui. Então, nessa parte, ele vai ter um bloquinho de 4 antes, 2 correntes e 2 pontos altos no primeiro espaço, um ponto alto sob o ponto de base e 2 pontos altos no segundo espaço, 2 correntes e mais um bloquinho de 4. Então, vamos lá. Já fiz um bloquinho de 4, vou fazer 2 correntes, vou lá no intervalo e vou colocar os 2 pontos altos, 1 e 2. Sob o ponto seguinte, um ponto alto. E no segundo intervalo, 2 pontos altos. Agora, 2 correntes e mais um bloquinho de 4. Então, eu vou no último ponto desses 4 e coloco um ponto alto. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente e pulo o próximo e no segundo um ponto alto. Então, agora a gente vai só repetir essa sequência por toda a carreira. Finalizei então a carreira e já dei início aqui na próxima e agora a gente vai continuar aqui a nossa sequência. Então, aqui a gente ainda tá com diminuições, então a gente vai fazer um bloquinho antes, um bloquinho depois e um bloquinho antes desses bloquinhos da carreira anterior, tá? Então, a gente faz uma corrente, vamos lá no último ponto e faz um ponto alto. Dentro do intervalo, a gente vai colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos fazer uma corrente, pula o primeiro ponto, vamos no segundo e faz um ponto alto. Próximo. Dois pontos altos. E o próximo, 3 pontos altos. Então, essa carreira aqui a gente vai ter só 3 pontos altos. Vamos fazer uma corrente, pula aqui esse último, vamos pro intervalo. No intervalo a gente vai colocar 3 pontos altos. E no primeiro ponto de base, um ponto alto. Então, aqui a gente já estamos finalizando aqui o nosso primeiro losango. Bom, e agora pra gente dar continuidade aqui, então essa parte aqui, a gente vai descer lá embaixo um pouquinho, vamos ver, ó, depois dessa carreira aqui, que é essa, é esta carreira aqui que a gente vai repetir aqui em cima agora. Então, nessa carreira ele vai ter um bloquinho de 4 pontos altos antes, 2 correntes, um ponto alto aqui no intervalo, depois um ponto alto para cada ponto de base, um ponto alto no intervalo, 2 correntes e outro bloquinho de 4 pontos altos, tá? Então, a gente só vai repetir essa parte aqui. Então, aqui a gente já tem um bloquinho antes, então a gente faz 2 correntes, um ponto alto aqui no intervalo e um ponto alto para cada um desses pontos aqui.
um ponto alto depois, aqui no intervalinho, ó. Então, aqui a gente ficou assim. E agora ele pede pra gente fazer 2 correntes e mais um bloquinho de 4. Então, a gente vai lá no último pontinho aqui, dos 4 da carreira anterior, faz um ponto alto. E três pontos altos no intervalinho seguinte. 1, 2, 3. Então, essa é a nossa sequência para a carreira toda. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, aqui a gente tá fechando o losango e aqui a gente tá abrindo, tá? Fechando e aqui abrindo. Essa vai ser a repetição para toda a carreira. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei, então, essa carreira e já iniciei a próxima. Bom, agora aqui a gente vai ter os mesmos pontos que a gente fez aqui embaixo. Essa segunda carreira aqui. Então, a segunda carreira aqui a gente tem um bloquinho de 4 antes do bloquinho de 4 da carreira anterior e um bloquinho depois. Então, é um antes e um depois. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer um antes e um depois. Uma corrente, vamos no último ponto dos 4 e faz um ponto alto. Aqui dentro do espacinho a gente vai colocar 2 pontos altos. E no próximo ponto, um ponto alto. Fizemos então um bloquinho de 4. Agora a gente faz uma corrente, pula um ponto no próximo, um ponto alto. Dentro aqui do intervalo a gente vai colocar 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, um ponto alto. Então ficou assim, ó. Essa carreira a gente apenas repetiu a carreira lá de baixo. Então agora, para essa parte aqui, para as próximas carreiras, a gente vai repetindo aqui. Então é só você olhar aqui embaixo e fazer da mesma forma aqui em cima. Então, para a próxima carreira, vai ser a carreira 3. Na próxima, 4. E vai repetindo assim. Essa parte aqui é onde o losango está abrindo. Então, essa carreira aqui agora, vamos lá embaixo olhar. É essa carreira. Tá? Então, é só você ir repetindo. Assim, até chegar ao tamanho que você quer. E aqui eu tenho um exemplo para vocês. Já feito essa parte aqui do centro. E é só você ir repetindo a sequência, então. Enquanto 3 losangos está fechando, esses 2 losangos aqui está abrindo. Daí depois começa de novo. Aqui vai abrir e esse aqui vai fechar. Então vocês têm que entender aí o desenho. Caso vocês tenham dificuldade, é só rever o vídeo de novo ou ir fazendo pelas carreiras anteriores. Então você vai lá embaixo, olha qual carreira você tá e faz o ponto, tá? Ó, o meu aqui eu já fiz tudo. Você vai fazer aí do tamanho que você desejar, o seu caminho de mesa. Então aqui eu fiz até 65 centímetros. E se você quiser fazer maior, também pode fazer. Terminando então toda a base aqui do trabalho, agora a gente vai fazer uma carreira em todas as laterais, pra gente poder fazer o bico depois. Então aqui a gente vai subir 5 correntes. Vamos nesse mesmo ponto. E coloca mais um ponto alto. E a gente vai ficar aqui com esse Vzinho aqui, ó. Agora a gente faz uma corrente, vamos no próximo ponto e faz um ponto alto. Uma corrente,
próximo ponto, um ponto alto. Aqui a gente tá descendo a lateral, tá, ó. E em todas as pontas a gente vai fazer isso daqui. A gente vai fazer assim, por todo o trabalho, e nas pontinhas a gente vai fazer assim. Colocar um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E na outra ponta também a mesma coisa. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo ponto. Ou seja, essa carreira agora que a gente vai fazer por todo o trabalho vai ficar uma corrente e um ponto alto para cada ponto. Incluindo aqui também, tá? E só nas pontinhas que vai ficar um ponto alto e duas correntes e um ponto alto no mesmo ponto. Então, eu vou fazer aqui toda essa carreira e já volto com vocês. Então, aqui eu terminei de fazer toda a base e ela ficou assim, ó. E agora a gente vai fazer a parte do bico. Então, a gente vai fazer este ponto em toda a base de novo, tá? Aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo. Agora a gente sobe 3 correntes. E nesse mesmo pontinho aqui a gente vai colocar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Agora a gente vai subir uma corrente, pula um espaço e no próximo prende com um ponto baixo. Então, a gente vai ficar assim nesse primeiro pontinho aqui. Agora, a gente vai subir 5 correntes. Vamos virar do lado avesso. E aqueles pontos altos a gente vai contar 1, 2 e no terceiro ponto a gente prende com um ponto alto. Então, ficou aqui essa argolinha. Agora, a gente vai dentro dessa argolinha e vamos colocar 2 pontos altos. Fizemos 2 pontos altos, agora a gente vai fazer um ponto picô. Então, a gente sobe 4 correntes, volta nesse mesmo ponto baixo e prende com um ponto baixíssimo. E dentro dessa mesma argolinha, a gente coloca mais 2 pontos altos. A gente vem aqui nesse ponto baixo que a gente tinha colocado, ó, pega uma argolinha dele e vamos colocar aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faz uma corrente, pula um espaço e no próximo prende com um ponto baixo. E aí a gente vai voltar de novo a repetir a mesma coisa. Então, eu vou fazer mais uma vez para vocês verem. Sobe 5 correntes, sobe as 5 correntes, vira, vamos lá nos pontos altos, vamos contar 1, 2, e no terceiro ponto alto a gente prende com um ponto baixo, e volta de novo aqui pra frente. Ficou então a argolinha. Dentro da argolinha a gente coloca 2 pontos altos e um ponto picô. Pro ponto picô a gente sobe 4 correntes, volta de novo aqui nesse ponto baixo e prende com um ponto baixíssimo. Prendeu com um ponto baixíssimo, agora a gente vem dentro da argolinha e faz mais 2 pontos baixos. Agora a gente vem nesse ponto baixo aqui de baixo. Vamos colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faz uma corrente, pula um espaço e no próximo faz um ponto baixo. E a gente repetiu a mesma coisa. Então, a gente vai repetir isso até a primeira pontinha aqui. E eu vou fazer até aqui e já volto com vocês. Então, aqui é a mesma coisa, mas eu vou voltar só pra não ter nenhuma dúvida, tá? Então, eu vou fazer até a primeira pontinha, esse mesmo ponto. Então, aqui eu fiz toda essa parte aqui na lateral e cheguei bem aqui na pontinha, onde eu voltei pra mostrar pra vocês como que a gente faz essa passagem. Mas não vai mudar nada, é a mesma coisa. Aqui na pontinha, eu terminei fazendo um ponto baixo bem na pontinha, ó.
E agora que eu fiz o ponto baixo, a gente volta fazendo a mesma sequência. Então, é 5 correntes, vira, vai no terceiro ponto alto e faz um ponto baixo. Vira de novo, vem aqui dentro, coloca 2 pontos baixos, sobe 4 correntes, volta nesse ponto baixo e fecha com um ponto baixíssimo. Fez o ponto picô, agora nessa mesma argola a gente coloca mais 2 pontos baixos. Agora aqui a gente vem nesse ponto baixo e vamos colocar os 3 pontos altos. 2 e 3. Faz uma corrente. Pula um espacinho no próximo, faz o ponto baixo. E subimos de novo as 5 correntes e vai indo assim a sequência então. E a gente continua assim fazendo em todos os lados, a gente faz dessa mesma forma, tá? Então ele ficou assim. Vou fazer aqui todo o trabalhinho até chegar aqui de novo, tá? E quando eu terminar eu volto com vocês. E aqui, meninas, a gente finalizou o nosso caminho de mesa, ou trilho de mesa, você pode chamar aí da forma que você quiser. E bom, o meu aqui, ele ficou um pouco pequeno, né? Porque um caminho de mesa, geralmente, ele é maior. Mas eu quis só desse tamanho mesmo, você pode fazer maior que vai ficar bonito. E olha como fica o desenho dele, tá? E aqui o bico, como que ficou. E eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai finalizar ali o pontinho, tá? É só fazer um ponto baixíssimo, bem facinho. Vamos lá, então? Então, aqui pra gente finalizar, eu terminei com um ponto baixo bem pertinho aqui, ó, de onde a gente começou. Aqui eu vou fazer uma corrente e vou vir no terceiro pontinho, na terceira corrente, fazer um ponto baixíssimo, tá? E ele vai ficar desta forma. Se quiser fazer mais uma corrente pra ficar mais firme agora, é só cortar o fio e puxar. E assim a gente finalizou. Este fio agora é só você ir escondendo entre os pontos, tá bom? Finalizando então, já está pronto o nosso caminho de mesa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.